E no início, quando ele fez o convite, eu preparei ali 10 aulas, cheguei dentro do estúdio e no dia que eu decidi iniciar as gravações... Começamos agora mais um episódio do podcast Hora Extra. Estou recebendo aqui 3 amigos que eu tenho uma admiração imensa, que fazem parte aí ativamente da docência. E é justamente o tema desse nosso podcast de hoje, como iniciar na docência. Sei que muitos colegas sonham com a sala de aula, sonham realmente com essa distribuição de conteúdo. E é justamente sobre esse tema que nós falaremos hoje. Então, a nossa gravação ela vai desde o nosso início, os nossos erros, os nossos acertos, até as dicas práticas mesmo. O que você pode fazer hoje, se você pretende iniciar na docência, para conseguir essa oportunidade que você tanto espera? Eu recebo aqui hoje Letícia Lovo, minha conterrânea, amiga, advogada, que vem aí da docência da graduação. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, Jéssica. Recebo aqui também Renato Baruffi, ele que já participou aqui do nosso podcast em outra oportunidade, já virou uma figurinha repetida, já faz parte aqui do nosso Hora Extra. Ele também é professor, trabalha aí com a aprovação de alunos no exame da ordem. Também já tem aí uma vasta experiência com cursos práticos e ele vai contar pra gente aqui um pouquinho da experiência dele. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Jéssica, mais uma vez e conte comigo sempre. Recebendo aqui também meu sócio Alex. Eu sei que a maioria das pessoas que acompanham esse podcast já escutaram bastante o Alex por aqui. Inclusive, recebi algumas reclamações nos últimos dias que ele estava sumido. Então ele está aqui de volta, ele também vai contar pra gente um pouquinho de como foi o início dele na docência e trazer aqui também muitas dicas práticas para você que nos escuta. Seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado pelo convite. Não sou da área do direito, estou de intruso aqui hoje, mas procuro contribuir com vocês aí em relação à questão de docência e tudo mais. E eu acho bacana receber o Alex aqui também, porque eu acho que para iniciarmos aqui o nosso bate-papo, é legal nós contarmos um pouquinho sobre o nosso início, sobre como tudo começou, a partir de qual momento surgiu essa oportunidade da docência. E a minha primeira oportunidade, meu primeiro convite veio dele. E, inclusive, quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, que bacana, que incrível. O Alex, para quem não sabe, ele tem uma escola de aprovação de militares, então chama Prova PM, é uma escola muito renomada e conhecida aqui, principalmente no nosso estado, mas no Brasil todo. E por ser uma referência, por ver o Alex ali sempre frente à docência, eu admirava e eu sempre quis fazer parte da equipe dele. E na oportunidade ele me convidou. E no início, quando ele fez o convite, eu preparei ali 10 aulas, cheguei dentro do estúdio e no dia que eu decidi iniciar as gravações... Quer contar? Velho, eu lembro disso. Como se fosse hoje, assim, ontem, né? Basicamente, rolou o convite, ela preparou as aulas, não, eu preciso de umas semanas e tal. Não, falou, tipo, eu preciso de 2 semanas pra montar a aula. Eu falei, vai ser a aula mais foda do universo, né? E aí, quando chegou, ela chegou, tá tudo bem, tranquilo e tal. A hora que, cara, é incrível, porque parece que é um botão mágico, sabe? Eu apertei a câmera, faz aquele barulhinho ali, vamos começar. E aí, na hora que fez o barulho, falou, pode começar. Aí, cara, ela esbugalhou o olho, assim, sabe? Foi automático, parece que o botão que eu apertei era do olho dela, sabe? Ele ligou a câmera e me desligou. Tipo, uma hora assim, ela travou e tal. E como eu já tô acostumado com essa parada, tipo, de gravar conteúdo, eu já passei por esse momento também e tudo mais. Aí eu desliguei e falei, fica tranquila, vamos ver o que a gente faz. E fui em busca de coachar ela ali no momento pra poder... para ver se ajudava, pra ver se saía ali, né? E aí, cara, não rolou. E, tipo, naquele momento eu já não tava mais preocupado em gravar a aula, eu tava preocupado no aprendizado que ia rolar, saca? Porque isso é, inclusive pra você que tá ouvindo aqui hoje, essa é uma parada que é muito insana, que você tem que tomar muito cuidado com isso. Você vai gravar um vídeo, mesmo que o vídeo ficar ruim, não para no meio e fala, não vou gravar. Sim. Porque você tá gerando um aprendizado. Você quer docência, por exemplo. Não pegue vou montar uma aula, vou começar a me desenvolver em casa sozinho primeiro, né? Sei lá, vou criar uma aula imaginária aqui. Não para no meio diante de uma dificuldade, porque isso cria um hábito emocional. E depois, pra você quebrar esse hábito, é muito pior. Mas naquele dia nem assim rolou. Não, fez de tudo. Ele e chorar. Foto, aí chegou uma hora, já começou a chorar. Aí eu falei assim, meu Deus. Danou. Alex, eu não quero. Alex, eu tenho 4 amigos pra te indicar. Eu vou te arrumar uma pessoa muito boa pra assumir essa vaga. E realmente, naquela época, eu preferi não enfrentar o desafio. Então eu desisti.
E por que eu acho legal trazer Não, essa... tem uma parada ainda mais legal que eu tenho que contar também. Não, então tá, eu aceito você ir embora e não gravar hoje. Mas a gente põe uma deadline, tipo, ó, daqui 1 mês você vai se preparar, você vai gravar. Rapaz, não respondeu mais minhas mensagens. Sumiu. Eu corri velho, sem olhar pra sumiu. trás. Eu corri sem olhar pra trás. Sumiu. Aí, e é engraçado, assim, a gente falar sobre isso. Hoje, obviamente, que a gente leva pro lado da brincadeira, mas na época foi bem frustrante, porque era algo que eu queria muito. Aí, na época, eu cheguei até a me questionar. Eu falei, mas será que eu tenho competência mesmo para assumir a docência? E hoje, com muita gratidão e com muita honra, eu faço parte de 10 instituições de ensino. Então, a gente vê que precisa realmente enfrentar esses desafios, né? Que não é fácil mesmo no início, a gente passa por muitas dificuldades. E já continuando aqui dentro desse assunto, eu vou passar a bola para vocês. Como que foi aí o início de vocês? Como que foi a primeira experiência? Foi fácil? Foi tranquilo? Deu vontade de sair correndo? Você quer começar? Posso começar? Vai. Eu acho que nunca é fácil. Eu sempre brinquei com as pessoas assim, que treino é treino e jogo é jogo. A hora que a gente chega pro jogo, acontece basicamente o que aconteceu com a Jéssica, e em formas diferentes. Eu acho que cada um tem um jeito de lidar com esse momento, mas não existe treino que supere o momento em que as coisas vão acontecer. Que é também o que o Alex disse, né? Não desista, não fica treinando em casa e sempre acha que você não está pronto. Ninguém está pronto. A gente faz o que a gente pode, mas na hora é que a coisa acontece. Na hora que você vê o olhar do aluno, a expectativa da pessoa ali, aquilo é que vai medir se você dá conta ou não. Então, você tem que enfrentar. Eu acho que essa é a primeira mensagem que a docência passa. Ninguém tá pronto, todo mundo tem medo, todo mundo sofre e é difícil. É difícil enfrentar, mas quando você se dá essa oportunidade de enfrentar, apesar de tudo, a gente percebe que, sim, é possível, você vai errar, mas você não vai desistir. Não vai ser o frio na barriga que vai te fazer desistir. Eu estava até comentando antes da gente iniciar aqui o podcast, que na minha primeira aula na graduação, eu levei a lista de chamada, e quando eu me sentei para fazer a chamada, a minha mão não riscava o papel, de tanto que eu tremia. E eu tinha 24 anos, em 2017, acho que 24 anos, eu era muito jovem, tinha cara de menina, acho que ainda tem um pouco. Então, quando eu entrei na sala, os alunos já me olharam assim, mas o que será isso? Será que é assistente Já do professor? bloqueio de cara. Será que é a secretária dele? O que será isso que apareceu aqui na aula de Direito Civil? Né? Assim, aquela pressão. Aí eu sentei, comecei a falar o nome e escondi a minha mão, assim, no papel, pra ver se ninguém reparava que eu tava tremendo. Então, não sei se isso foi facilmente visto pelos meus alunos, mas eu terminei a chamada, me levantei, olhei para eles e me apresentei. Eu sou a professora Letícia, vou dar aula de Direito Civil para vocês, e todo mundo me olhava desconfiado, mas foi. Cheguei em casa, não consegui dormir naquela noite, não consegui dormir naquela semana direito. Eu acordava 4h30 da manhã, 5h30 da manhã para estudar, de tanto medo de não conseguir mostrar o conteúdo que eu deveria e suprir essa expectativa das pessoas. Ainda mais porque eu venho de uma família de professores, meu pai é professor, então todo mundo tem essa expectativa já de cara, mas eu entendi uma coisa, que eu vou errar. Vai existir alguma pergunta que eu não vou saber responder e eu vou ter... Bem, né? Isso tá tudo bem, eu vou ter humildade de dizer para o meu aluno que talvez eu precise pesquisar sobre isso, ou que é uma área que eu não tenho tanto domínio. Então, eu entendi isso, que a docência, ela te obriga um pouco também a exercitar a humildade, acima de tudo. Sim. Então, essa foi uma experiência minha no primeiro dia, que sim, eu tava tremendo e foi muito difícil, inclusive. Mas consegui passar por isso, graças a Deus, e não desistir. E acredito que esse seja a grande dificuldade mesmo do início, como a Jéssica falou, né? O medo de não conseguir suprir aquela expectativa. Tem até aquela frase que dizem bastante que quando a gente se coloca na condição de falar em público, o medo não é de falar em público, é de errar em público. É de errar.
E aí, quando você tem essa... A gente tem na mente aquela ideia, nossa, eu preciso agradar o meu aluno, ele Sim. precisa gostar do meu conteúdo, será que ele compreende o que eu falo? Então, são muitas cobranças e ainda vem o medo de errar em público. E acredito que o maior bloqueio é com relação à autocrítica, inclusive. Às vezes a aula tá incrível, o conteúdo tá incrível e a gente cria alguns obstáculos, algumas barreiras muito. por autocrítica, né? Se for avaliar, tipo, infelizmente, né? Bom, eu não conheço tantas culturas assim a ponto de ter estudado e entendido, mas a cultura brasileira é a cultura, tipo, por exemplo, você levantava a mão na sala, mesmo como aluno, você queria fazer uma pergunta, e aí todo mundo zoava. Sim. Né? Então, desde pequeno, velho, já tá enraizado que se você fizer alguma coisa errada, você tá ferrado, sabe? E automaticamente isso é transmitido pra você quando você é adulto, e aí, o professor, ele sempre ocupa, ainda, né, a posição do palco, né, da frente ali. Ainda mais num curso formal, né, como direito. Parece que a gente tá ali e o aluno te olha com expectativa. Claro, ele tá ali, ele quer aprender. E a gente fica, né... E aí passa do exercício principal, que daí o grande lance é o seguinte, pra você que tem a vontade de ser docente e tudo mais, não é sobre você, é sobre o que você pode gerar nas pessoas. É sobre qual ação que você pode fazer aquele aluno na hora que sair da sala ali, ele fazer ele aplicar, fazer ele levar. Porque conteúdo por conteúdo tem Google, tem tudo hoje. Aí o cara vai lá ler e tal. O professor, na minha humilde opinião, ele é um intermediador entre uma teoria e um modelo de pensamento de um aluno que ainda não conseguiu sacar, porque aquele pensamento dele não consegue deixar ele ver aquilo ainda. Aí o professor precisa entender. Na verdade, a magia do mestre, na minha opinião, é essa. Ele fala assim, cara, esse aluno não tá entendendo porque ele tá pensando desse jeito. Então, deixa eu mudar essa estrutura mental dele. Tipo, você tá fazendo uma comparação com outro sistema, não vai dar certo. Faz assim. Aí o cara, nossa, como se tivesse apertado um botão, saca? Então não é sobre o professor, cara, é sobre o aluno. Então, quando você pensa desse jeito, aí vai embora. E as pessoas perguntam pra mim, eu falo tranquilamente. Falo, cara, eu não sei, eu não tenho opinião suficiente pra emitir um julgamento, eu vou estudar. E aí a gente conversa daqui um tempinho. Isso é lindo, velho. Sim. No caso do direito, a gente tem aquela desculpa. Então, mas eu preciso dar uma olhada na jurisprudência. A jurisprudência não é pacífica, essa é uma boa. Tem discussão Pra sobre gente tem isso. essa. Então, por exemplo, eu venho do direito do trabalho, eu falo assim, então nessa situação a gente precisa dar uma olhada na convenção coletiva. Não, o meu é bom também porque como puxa mais pra OAB, né? Então o aluno fala assim, professor, e assim? Aí eu falo assim, deixa eu te falar, essa questão não vai cair, porque na OAB não cai polêmica, cai a letra da lei. Então, esquece isso. Aí depois a gente conversa, mas esquece. Eu não tenho essas licenças. Não consigo. Olha os macetes que nós... Pois é, confessando. Alunos, me perdoem. Galera, pra você que tá ouvindo, aí já é um macete, escreve isso, já vai. E falando de início de carreira também, acrescentando as histórias que a Jéssica contou, a Letícia contou, eu também, no começo, eu sempre tive vontade de dar aula desde a faculdade, formei com a Letícia, então a gente fazia bastante trabalho junto. Sim. E ela sabe que eu não deixava... Eu nunca fui uma pessoa que entregasse um conteúdo de mão beijada pra ninguém. Sempre foi nerd, Isso. gente. Então... Vamos dizer isso aqui. Então, se ia sentar pra fazer o trabalho, eu não era aquela pessoa que falava assim, tá aqui pronto o trabalho, vai copiar. Não, eu ia tentar ensinar alguma coisa. Você lembra que a professora falou isso? Você não lembra disso? Então, mais ou menos, na faculdade eu já fui desenvolvendo essa perspectiva, né? E aí, logo que eu saí da faculdade, eu tentei dar aula em alguns locais e me fecharam a porta. Não vamos falar nomes aqui, mas eu tentei e falei, olha, eu gostaria de dar aula para a OAB, porque eu vejo que direito do trabalho, processo, tem muita gente que tem dificuldade com essas matérias, e eu pedi para dar aula e me disseram, olha, não, você é muito novo. Imagina a pessoa que está prestando lá, que é o meu aluno, ver que ele estudou junto com você, ele não vai aceitar. Aí eu baixei a orelha e falei, ok, né? E foi engraçado porque outra vez, em uma outra ocasião, não chegaram a me chamar para dar aula, mas me indicaram. Uma pessoa me indicou para um lugar que eu dei aula há bastante tempo, e depois a Letícia me indicou de novo. Verdade. Ela tava muito corrida, eu falo, às vezes as coisas estão na mão de Deus, né? Tava tudo muito corrido pra Letícia, ela falou assim, Renato, olha, hoje é quinta, segunda-feira, tem que dar aula de ética pra OAB no lugar tal. Aí eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida, eu vou ter que abraçar. E aí eu já falei pra minha esposa, falei, eu vou ter que dar aula, eu quero isso, eu vou pegar atrás.
Então, muitas Passou um vezes... final de semana ali estudando. fazendo tudo o material, e é uma matéria importante. Para quem não sabe, ética, nós temos 8 questões, é a maior matéria dentro do exame da UAB. Então, eu já fui colocado ali numa pressão. E realmente, uma coisa importante para que todo mundo entenda, às vezes as portas vão estar fechadas. E também a gente precisa aprender a passar e pegar o trem a hora que ele estiver ali na nossa porta, né? Então, foi um momento que às vezes, se a gente fosse pensar, eu tinha o escritório, aí você fala, pô, quinta-feira, domingo... Não, Em outra depois cidade, eu vejo. era Em outra cidade, né? tinha que ir pra São Joaquim da Barra. E eu falei assim, vou pegar a estrada. Não, deixa pra próxima. Mas não, eu falei, não, eu vou encarar. A mente é incrível, ela racionaliza, ela Tudo. consegue encontrar. Não, porque isso... Vai tudo dando pra desculpa não pra não fazer. E aí eu fui, né, e graças a Deus aí eu comecei nesse cursinho lá no Foco em São Joaquim da Barra. E comecei com ética. Aí de ética... Eu falo sempre assim, igual o mineirinho, a gente vai comendo quieto. Aí daqui a pouco saiu o professor de Direito do Trabalho, comecei Direito do Trabalho. Aí depois o processo de trabalho saiu, processo de trabalho. Aí depois foi pra Ribeirão, e aí foi aumentando com a internet. E assim, eu aumentei, hoje eu tenho 2 cursinhos, tem aula prática na internet, tem bastante coisa. Mas é interessante o que a Letícia falou, que não tem jeito. Por mais que a gente estude e eu tenho facilidade para falar, eu tenho facilidade para ensinar, mas no momento que você chega na sala de aula, a cobrança é muito grande, né, Sim. Alex? E aí você se cobre no seguinte sentido: meu Deus, esse pessoal tem que passar na UAB, eu sou o principal professor aqui, se eu não der a aula correta, eles não vão passar, e aí eu não vou conseguir alavancar minha carreira, e já começa aquela série de cobranças. Aí você tem que saber dosar isso. Eu faço parte de cursos de pós-graduação, né? E a maioria das instituições, elas fazem uma avaliação. Então, o aluno recebe no e-mail perguntando se gostou da sua aula, se não gostou, e os coordenadores, eles passam esse feedback. Então, a gente tem uma cobrança muito grande com relação a isso, porque eles não mentem, eles não têm por que mentir, tá ali, o curso, na verdade, que o pessoal é mais livre, né? Assiste se quer, se não quer, não assiste. Então, você precisa trazer para perto para conseguir uma boa avaliação. Eu aprendi muito nessa trajetória aí da docência, que a gente aprende muito também dentro da sala de aula. Então, eu mudei muito como pessoa, trabalhando com a docência, eu aprendi demais. E uma das coisas que eu mais aprendi é que a gente precisa também se preocupar com a mensagem que a gente passa, e quando eu falo com a mensagem que a gente passa, é não entregar somente um conteúdo técnico. Você está ali como uma referência, é como um líder, como se fosse um líder dentro de uma empresa. Então, você precisa trabalhar também o incentivo. E quando a gente fala, por exemplo, a respeito de técnicas de oratória, logo no meu início eu procurei um curso de oratória, e foi um dos cursos que mudaram muito minha mentalidade, e eu passei a entender que na minha mensagem eu precisava levar fé, esperança e amor. E depois eu levava a técnica. Então, incluir o incentivo, incluir a esperança, colocar muito carinho naquilo que a gente faz, eu acho que isso faz muita diferença também no aprendizado. Né? Se a gente for entender a questão da aprendizagem biologicamente falando, ela acontece a retenção, principalmente por 2 vias. A primeira é por repetição, então você vai repetir algo muito, e a outra é por emoção. Então, se eu fizer a pergunta agora pra você e falar assim, qual professor você lembra da sua vida, eu aposto quanto você quiser que você vai lembrar de um professor que ele te contava uma história, te gerava um aprendizado, desse aprendizado ele conectava com a matéria, e você falou, velho, isso é insano. E toda vez que eu falo esse negócio, eu arrepio, cara, é sério. pra galera que tá ouvindo aí, aqui é a realidade, meu. A gravação parou o gravador, então eu fui falar de novo isso e eu arrepiei de novo. É verdade, né? E a gente estava falando disso, inclusive, né, dessa questão do aluno ouvir e se lembrar do professor. E uma coisa que fica muito pra mim, que eu venho aprendendo, e que hoje eu tenho certeza que é uma coisa importante de se pensar, é em passar a verdade, a sua essência pro aluno. Porque nós temos curiosidade sobre o outro, e acredito que enquanto alunos ou espectadores, de forma geral, nós queremos saber como é aquela pessoa de verdade. E quando a gente entende a relevância de se mostrar de verdade, como se é, eu acredito que fique até mais simples e mais prazeroso dar aula. Porque se você é extrovertida, por exemplo, eu sou uma pessoa que não sou tão formal, que me acho até um pouco mais extrovertida do que tímida.
E quando eu entendi que eu poderia usar isso dentro de uma sala de aula, claro, numa medida, isso me deixou até um pouco confortável em entender que, poxa vida, eu posso ser professora de direito, que é um ambiente formal, e ser eu mesma. E ser extrovertida dentro de uma medida, de ser acessível dentro daquilo que eu posso. Então, acho que é por aí. A essência é imprescindível na sala de aula. E não ter o medo de ser imperfeito, né? Sim. Todos Nossa, nós somos super. imperfeitos. Posso Super. falar? Ó, pessoal, por favor, não me julguem De mal, fora, de tá? fora. Não me julguem mal, por favor. Mas a minha audiência já tá acostumada. Eles falam assim, ó, lá vem o Alex, é tapão um atrás do outro, é tapão na cara um atrás do outro. Vamos lá, não quero julgar você que tá ouvindo, mas uma coisa muito importante, tá? É o exercício de você não ficar pensando que uma pessoa está te julgando parte primeiro por você não julgar alguém que essa pessoa é capaz de te ensinar. Então, eu acho que é uma parada que você tem que fazer todos os dias, não importa quem, cara. Se tem uma pessoa que tá começando agora na empresa, você vai olhar pra ela e você vai falar, cara, o que eu posso aprender com essa pessoa? E aí começa a acontecer uma parada tão insana na sua cabeça que você começa a aprender um monte de coisa com todo mundo. E aí você fala, todos podem ensinar. É o primeiro, na minha opinião, o não julgamento é o primeiro passo de uma pessoa que quer ocupar o lugar de professor. Sim. Professor não, desculpa, vamos melhorar esse termo, mestre. Saca? Eu acho que é isso. E só retornando aqui no que a Letícia estava falando, às vezes a gente que está no ramo do direito pensa que para ser um professor, a gente precisa criar essa máscara daquele homem Sim. de terno, falando aqui por conta de ser homem, né? Aí aquele homem de terno, Falando impecável, só em latim. Isso, falando em latim. Aquela linguagem difícil, ninguém não- te entende. Porque às vezes a gente foi criado dessa maneira, nós ainda temos alguns professores, e não que eles estejam errados, é outro tipo de formação, né? Mas o que a Letícia falou é muito importante. Você precisa colocar a sua essência naquela roupagem do direito. E trazendo mais uma vez lá pro pessoal da OAB, não adianta eu chegar e ficar falando palavras complicadas para meus alunos, ficar lendo lá os termos da lei, porque eles não vão entender. Não é esse tipo de aprendizagem que vai funcionar com eles. Eu preciso passar para eles um conteúdo mais prático, mostrar como que funciona, e ele vai entender, é assim então, professor, eu li isso, mas é desse jeito que você tá falando. Não, agora eu vou acertar. Então, a gente precisa mesmo colocar a nossa essência. Exatamente, e já puxando esse gancho da linguagem, quando eu comecei na docência, eu parei um dia, num domingo, e falei, olha, o que eu sinto que atrapalhava às vezes para eu entender alguma matéria, o que criava bloqueios em mim. E eu percebi que quando falava muito sobre artigo de lei, falava, olha, o artigo tal, da lei tal, do número tal, e começava o assunto com isso, eu criava um bloqueio porque eu pensava, nossa, eu preciso memorizar isso. Quando, na verdade, o que mais importava era o sentido daquilo e não o número do artigo, porque a gente pode consultar a qualquer momento. Então, por exemplo, analisando a forma que eu aprendi, eu pude mudar também o meu comportamento. Então, hoje, por exemplo, na minha metodologia, sempre que eu vou explicar um artigo, se eu estou falando da lei anticorrupção, se eu estou falando do artigo 42 do decreto que regulamentou a lei anticorrupção, eu não começo falando assim, porque o aluno já começa. Artigo que regulamentou por decreto a lei, ele já fala, meu Deus, eu não estou entendendo mais nada. Então, eu passo a mensagem. Olha, nós temos na lei isso, isso, isso. E aí eu explico para ele, isso vem disso. Se quiser anotar aí, mas se não quiser, depois a pessoa sabe procurar. Então, eu vejo que a gente aprende muito também, analisando outros professores. A gente fala muito a respeito de modelagem, né, Com Alex? certeza. Sim. De ter inspirações. Sim. O Alex, por exemplo, foi um dos profissionais que, quando eu comecei na docência, eu observei muito, porque eu sempre gostei da forma dele de ensinar, de descomplicar, Eu não de sabia disso, brincar. não. Acho que a modelagem ajuda bastante também, né? Vou contribuir com uma parada que eu vivo muito e eu vou trazer para o lance de docência. Galera olha a internet, normalmente, principalmente em tempos de marketing digital e tal, e a pessoa fala, cara, eu preciso arrumar cliente, eu preciso prospectar, tal, aquela coisa. Primeira coisa, a gente consegue ver isso com finanças, tudo bem. Então, por exemplo, a pessoa montou um perfil, começou a performar, voou profissionalmente. A internet possibilitou uma disrupção, uma descentralização do poder. Então, vamos falar primeiro de finanças, tá? Então, você via em grandes empresas, só elas tinham um monopólio, e agora você vê uma pessoa pequena conseguindo abalar isso, porque descentralização do poder, todos ganharam voz. Visualmente, falando de grana, isso é muito visual, tá? A gente precisa trazer isso para a docência. Aquela parada tradicional, hierárquica, que existia
né? Então, eu vou falar por mim. Cara, quando eu vou me apresentar, eu nem falo as faculdades que eu tenho. Eu nem falo as coisas que eu fiz. Porque isso, eu acho que já gera no aluno sabe aquela... Você tem que ver o seu público, claro, né? Lógico. Você tem que analisar o seu público. No meu caso, cara, que sentido faz eu falar isso pra eles? O lance ali é eu levar uma mensagem no final. E aí, o grande lance disso aqui houve a descentralização do poder. Então, não é mais aquele cara que... eu vou falar a sinceridade, relatos que eu já vi de pessoas do direito. Chega o professor, abre o livro na página tal, não sei o que lá, tal e tal. Cara, e não é mais isso. Então, a descentralização do poder permitiu... Agora, nós temos duas figuras. Para ficar bem visual, sabe aquela comparação em empresas que tem o chefe e o líder? É a mesma coisa. Então, o chefe é o professor tradicional, né? E agora você tem o líder, que é justamente o mestre, saca? E aí, esse cara chega e fala assim, tá... E aí, é óbvio que o aluno ele tem a obrigação de se esforçar, de dar os 120% dele. Mas se ele não tá fazendo isso, será que eu não posso fazer algo para contribuir com isso? Para ele acordar, para ele ver a importância disso? Não precisa ser pai de ninguém, sabe? Não tô falando disso, mas eu tô falando de você talvez fazer aquilo ficar interessante para as pessoas. Então, descentralização do poder. Se você tiver uma capacidade de entender, criar um sistema lógico que uma pessoa olha e aprende com aquilo... Cara, imediatamente você vai conseguir conquistar as pessoas no seu Instagram, que tem poucas pessoas, e vai ser um exercício, e as pessoas vão, em algum momento, uma pessoa que valoriza isso vai olhar e falar assim, isso é um mestre. Ele é diferenciado, né? É um mestre. Eu quero ele no meu curso, eu quero ele na minha faculdade, é basicamente isso. Cara, eu tenho visto grandes centros de ensino que antes priorizavam o certificado, a coisa toda. Eu tô vendo gente que... E eu acho massa isso, hein? Não tô desvalorizando, não. Pós-graduação de marketing. Vai lá dar um cara da aula que não é graduado em marketing. Não tem nada de marketing, mas o cara tem resultado pra arregaçar. Esse é o novo cenário. Na verdade, eu tô concluindo a minha pós agora, né? Eu tenho diversos cursos práticos, cursos de extensão, eu tenho certificação, que eu fiz prova, peguei a certificação, por exemplo, para implementar o compliance, mas os cursos de pós eu tô cumprindo agora, uma pós-graduação e um MBA. E eu faço parte de 10 instituições de ensino. Então, antigamente a gente tinha assim, só entra com mestrado, só entra com doutorado. Obviamente que as instituições de ensino, elas possuem, por ordem do MEC, a obrigatoriedade de ter uma quantidade de doutores, uma quantidade de mestres. A remuneração é diferente. O professor que tem mestrado e tem doutorado, ele é mais valorizado financeiramente falando. Mas eu vejo que esse cenário mudou. Sim. E o próprio aluno pede por isso. Então, a questão dos convites que eu recebi para pós-graduação vieram, às vezes, fazendo uma live. Eu tava fazendo uma live, terminava a live e vinha o professor e falava assim, nossa, eu adorei a sua live, eu preciso de você no curso que eu sou coordenador, você aceita esse convite? E vem justamente dessa questão da democratização do conteúdo, né? A gente vê muitos profissionais hoje que sonham com a docência, aqui fica a dica, inclusive, para você, que está aqui até agora escutando esse podcast, isso significa que você realmente está interessado na docência, aproveita as oportunidades que você tem. E a utilização correta das redes sociais é uma grande porta de oportunidades. Então, às vezes você começa a gravar um vídeo e fala, mas isso aqui não é pra mim, eu não gosto de gravar vídeo. Ninguém gosta. Eu não gosto até hoje. A gente faz porque tem disciplina. E com disciplina você conseguirá alcançar os resultados que você espera. As pessoas passam a conhecer o seu trabalho. E se você tem vontade de entrar para a docência, qual é o real motivo? É por financeiro? Ou é porque você realmente gosta de ensinar e ser um agente que transmite conhecimento? Porque se você busca por dinheiro, esquece. Ia falar isso agora. Fecha esse podcast, sai. Não tô falando que é desvalorizado. Você consegue sim uma boa remuneração, mas nada na vida funciona somente com base em interesses financeiros. Se esse é seu interesse, para de escutar isso aqui, pode sair desse podcast. Agora, se você tem realmente como missão de transmitir conhecimento, comece com as oportunidades que você tem. Comece a falar sobre o que você sabe na sua rede social. Eu tava pensando isso, mas não era minha audiência. Eu falei, eu vou ficar quieta, eu não vou meter o pau, não. Mas já que falou isso aí, meu, se você quer ser professor, você não quer transformar a vida de uma pessoa, mano, você tá errado. Sai daqui. E o aluno vai perceber também, né? Percebe. Ele sabe qual é o professor que tá ali só pra receber o salário, que passou no concurso e sentou em cima do cargo, e o professor que
ama mesmo transmitir Sim. o conhecimento, aquele professor que está atualizado. A mesma coisa que a gente sempre fala, né? Você tem que fazer do seu hobby, às vezes, o seu ganha-pão. Então, todos nós que estamos aqui, a gente gosta de dar aula. Então, a gente acorda cedo, sábado, vem gravar um podcast aqui. Isso é prazeroso pra gente. É um hobby que a gente conseguiu monetizar. E não o contrário. Ah, não, eu preciso de dinheiro e eu vou dar aula. Então, eu acho que a jogada tem que ser inversa. Se fosse dinheiro, até porque, tipo, a cara não ia rolar né, na gravação aqui, Não falando, vai. aí não ia ter ninguém aqui, não. Só eu e o Alex aqui. Isso, ia estar só nós dois. Isso que é o massa. Tipo, é muito doido isso, porque eu também vejo isso. As pessoas que eu convido pra participar até da minha audiência e tal, tudo mais, cara, se chamam, os professores do meu curso, por exemplo, eu faço uns intensivões domingo e tal, é o único dia que o professor tem pra descansar. Ele fala, Alex, vamos fazer um negócio assim, não, em vez de fazer 2 horas, vamos fazer 3 horas. Cara, isso é professor. Sim. Sabe? Eu recebo uns áudios de aluno meu, esse negócio é combustível, cara. Sim. O cara falando assim, tô pensando diferente, tô fazendo isso, eu já mudei isso. Então assim, ser professor é óbvio, você vai precisar de alguns passos aí, preparar a aula e tal, tudo mais. Mas quando você pisar dentro da sala, pensa assim, entrou, sabe aquele primeiro pé dentro da sala? Como que eu vou fazer essas pessoas sair daqui diferente? Sim. O que eu vou fazer pra eles? Porque no final de tudo, aquelas pessoas estão querendo ser melhor para elas serem melhores pra família dela, para elas serem melhores pra futura família dela, pra ser um modelo pro filho dela. O que você pode fazer? Né? Cara, de verdade, é muito medíocre entrar numa sala, é muito medíocre. Ter 30 pessoas dedicando o tempo delas ali pra você e você fazer por fazer, cara. Desculpa, gente, é medíocre, é médio. Sim. Sabe? Não, entra na sala e fala assim, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E aí começa, sua mente alinhada desse jeito, sai um monte de ideia. A gente tem que viver o propósito do aluno, inclusive, né? É o mesmo barco. Você tá ali trocando com ele aquela experiência, tem um propósito de transformação para as duas partes. Tanto para o aluno que quer adquirir aquele conhecimento e para você que tá ali com os seres humanos, tomando um tempo da sua vida, porque o que a gente tem hoje de mais importante é o tempo. Então, nenhum dinheiro, e isso é uma realidade. O tempo que um professor dedica à docência não é 50% do que ele pode vir a ganhar de dinheiro, porque o dinheiro na docência é o segundo plano. É uma realidade, gente. A docência é uma paixão. Se ela não for uma paixão, você não vai transmitir o conteúdo da melhor forma e não vai existir troca, não vai existir propósito e muito menos transformação. Letícia, eu queria aproveitar aqui, puxar um gancho aqui que nós falamos um pouquinho a respeito dessa questão de mestrado, de MBA. Explica para o pessoal qual é a diferença aí entre pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. Bom, vamos lá. Quando os alunos me perguntam na sala de aula, professora, como que eu entro num mestrado, ou eu entro numa pós, ou eu faço um MBA, como eu escolho isso? Eu costumo dizer o seguinte, se a intenção do aluno é se preparar para a docência em graduação, aqui eu quero deixar isso bem específico, porque se for um cursinho, se for outro tipo, né, ele não precisaria de cara pensar em ingressar no mestrado. Então, por conta de exigências do MEC, o aluno que deseja ingressar como professor de graduação, ele deve procurar um mestrado, que tem um processo seletivo, tem algumas fases, e que esse indivíduo ele vai ser inserido na pesquisa. Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai aprender a escrever, a consultar livros. Chorar também. A chorar bastante. A gente chora no mestrado. A ter princípios de infarto, né, com pouca idade. Isso, assim, é o que mais acontece. Então, quando eu terminei a faculdade, eu procurei mestrado, porque eu já sabia que eu gostaria de ser professora algum dia. Então, por isso, eu não tenho nenhuma pós-graduação de especialização, que os meus colegas aqui já têm. Eu tenho 2 mestrados e tô no doutorado. Mas eu não entrei no MBA, não tive tempo ainda pra isso. Tá bom, eu ia E falar. não tive como fazer uma pós. Porque a pós, por exemplo, igual o Renato tem em processo do trabalho, não é, Renato? Sim, eu tenho É 2. muito prático. Esse é o contexto da pós-graduação. Ela te traz para o mercado de trabalho prático da advocacia. O que o mestrado não vai fazer para você. Sim. Porque você vai pesquisar, você vai fazer ali um trabalho científico que vai te preparar para dar aula numa graduação. Mas o MBA e a especialização
te prepara para o mercado de trabalho mesmo prático. Não é, Jéssica? Você que tem o MBA em Compliance, pode falar disso. Tudo que você aprendeu de prático no MBA. Exatamente, tanto que agora, frente ao desafio da prefeitura, eu ingressei num MBA de gestão pública, e era algo que eu jamais tinha cogitado para minha carreira, não pensava em estudar gestão pública, e aí pela oportunidade eu me interessei, e justamente procurei o MBA pelos porque é prático. Sim. Né? Então tem essa... Eu costumo falar isso, né, que agora eu tô vivendo bastante, eu fiz 2 pós-graduação por conta da advocacia. Então, trabalho e processo do trabalho, e depois lá na FDF eu fiz Direito Empresarial e Processo Civil. E é sempre um conteúdo muito prático, você não vai aprender a escrever artigo, você não vai entrar muito na parte acadêmica. Então, a pós não é tão voltada assim para você que quer dar aula. Agora, o mestrado, aí já você vai ter que fazer um divisor aí na sua vida, porque, por exemplo, todo o conteúdo que a gente aprende no mestrado, e você também às vezes não vai aprender muita coisa, a Letícia, eu tenho certeza que no doutorado ela vai mais pesquisar do que aprender, e isso a gente não vai usar no dia a dia. Eu não vou chegar na minha peça lá, ou para os meus alunos de OAB e falar alguma coisa do meu mestrado. Então é uma coisa, ela já é muito mais vaga, você vai ter que estudar muito mais a parte de constitucional, a parte de filosofia, teórica, a parte teórica. Não, o mestrado tem um método específico. Quase zero. O conteúdo prático do mestrado é muito pequeno. Eu vejo assim, quando o aluno chega pra mim e diz que tem vontade de ser advogado, olha, eu quero ser advogado de empresa, enfim, eu falo, não precisa sofrer com o mestrado. Exato. Procura uma especialização, uma pós, né, que vai te dar essa vivência prática. Porque o mestrado, ele realmente é para quem deseja ter um título acadêmico, aqui é importante dizer isso, específico, com o objetivo de dar aula numa graduação e, quem sabe, num mestrado e num doutorado no futuro. Então, assim, isso é uma dica que eu dou para os meus alunos e até para mim. Que nós tenhamos foco. O que você quer? Decidiu? Então fica mais fácil escolher se eu vou ingressar no mestrado, se eu vou procurar um MBA ou uma pós em processo, que também é muito interessante. E o foco, gente. Foco e não desistir. Acho que é o primordial. É alinhamento, né, meu? Se for falar, é alinhamento. Porque às vezes você fala assim só, quero ser professor. Só. Aí você pensa que professor é só a pessoa que tá lá na frente. E aí você precisa identificar, professor, por exemplo, de que tipo de instituição? Eu falei, nossa, achei legal pra caramba isso daí. Porque aí você vai precisar criar seu plano de ação. Vou precisar do mestrado? Vou dedicar nisso nesse exato momento. Não vou precisar. E você vai fazer o que você... olha pra ver, por exemplo, se eu tivesse uma escola de aprovação no exame da ordem, eu prezaria mais pela quantidade de alunos que esse professor aprovou, do que se ele tem uma pós, do que se ele tem um mestrado. Sim. Porque é diferente. Então, a gente tem que analisar realmente qual que é o seu objetivo, o que você espera, qual que é realmente o seu sonho. Eu, por exemplo, eu brinco que, embora eu sempre alimentei esse sonho da docência, eu sempre admirei essa profissão do professor, de ver alguém ali transmitindo conhecimento, e eu sempre achei isso muito foda, muito incrível mesmo. Mas a docência veio me escolhendo. Então, não foi algo assim, nossa, eu quero muito me tornar uma professora, eu quero para amanhã me tornar uma professora, então eu vou traçar esse planejamento aqui para que isso aconteça. O meu veio graças à produção de conteúdo. Então, assim, foi algo despretensioso, e inclusive aqui, a gente tem falado bastante a respeito de títulos, eu deixo aqui uma sugestão. Nós estamos passando por uma transformação digital muito grande. Inclusive, essa semana, eu particularmente ontem, no dia anterior dessa gravação, descobri aquela nova rede social, né, Clubhouse, que você só entra com convite, fui convidada. No primeiro momento eu falei assim, eu entrei e é uma rede social que só trabalha áudio, então é um conteúdo realmente mais aprofundado, não é um vídeo de 15 segundos, de 1 minuto, você entra numa sala para você discutir temas, que é a essência, inclusive, da docência. E aí, quando eu entrei na rede social e eu percebi aquilo ali, eu vi que, por exemplo, para quem pretende entrar para a docência, ali está uma excelente oportunidade de você desenvolver um raciocínio lógico, de você aprender a se comunicar, de você trabalhar a oratória, a persuasão. Então, esteja nas redes sociais, utilize essas ferramentas também como uma forma de ser a sua etapa de treino.
né? Faz muita diferença. Primeiro, porque ela traz inúmeras oportunidades, muitos convites podem surgir dessas situações. Segundo, porque ela realmente te treina. Então, hoje, se você entra em uma live, você está dando uma aula. E ali você começa a treinar a sua oratória, entender se realmente você consegue passar a mensagem que você espera. Então, aproveite também dessas ferramentas que a gente tem à disposição. Então, se você está estudando esse podcast e você já tem esse sonho, começa amanhã. Isso. É uma tarefa de casa. Você realmente quer? Ou você quer mais ou menos? Se você está disposto a dedicar 120% para alcançar os objetivos que você espera, comece com as oportunidades que você tem e as redes sociais estão aí para isso. E se for por dinheiro, cancela, gente. Tem que existir o mínimo de paixão. O mínimo. Eu sempre curto muito. É isso que até é importante. Você, como professor, como mestre, busca sempre gerar uma ação. Busca sempre fazer isso. Uma coisa é você ouvir uma pessoa falar. Outra coisa é você ouvir uma pessoa falar e aí depois durante o dia você vai fazer coisas porque você tá lembrando daquilo que ela falou. Então, já uma dica prática pra vocês aí, tá bom? O que eu acho que vocês têm que fazer? Vocês vão pegar pessoas que pra vocês são referências em qualquer área. Nós estamos falando do mestre em qualquer área. Então, eu gosto pra caramba de uma mãe que tem um canal que ensina você fazer o filho dormir melhor. Olha, por que eu gosto dessa pessoa quando ela tá ensinando? Peraí, o que ela tem, cara? Deixa eu ver. E você começa a identificar características que, se você gosta, automaticamente você já tem uma propensão a fazer aquele negócio. Então, você vai criar modelos. Então, você vai... E essa é a arte do negócio. Não é para ser só do direito, é uma regra. Porque se você for pegar só do direito, você vai ter um padrão que sempre existiu. Você tem... Você pode ser a talvez quebra, né? Você pode ser a quebra, pode ser disruptivo. Então, se a gente for olhar isso, o direito tá passando por isso. Não total. Tem que se como você transformar, pode né? aprender, como você pode ensinar uma pessoa. Então, você vai pegar modelos. Por exemplo, tem um atleta que ensina bem pra caramba. O cara, o que eu gosto nessa pessoa? Ele é carismático. Vai lá, anota. Uhum. E tal. E comece a identificar coisas que você gosta na pessoa. Porque quando você sabe o caminho, aí fica mais fácil. Então esse é o primeiro exercício. Não faça isso só com direito, pelo amor de Deus. Não é pra fazer. Eu não sou do direito, não tenho nada contra, mas entenda que Tem um pouquinho contra, sim. Não tenho nada... Não tem. A única coisa que eu sou de fora, né, pessoal? Mas vocês falam muito complicado, gente. Mentira. Garanto que tá super claro, não tá, gente? Não, aqui, né? Aqui, Nossa, eu vou ler alguma coisa. Galera, eu sou leigo, tá? Então, me perdoem a minha ignorância. Mas eu vou ler uma coisa. Eu falei, meu Deus, deixa eu Será deixa que eu ler fui de novo. alfabetizado? Então... No mestrado, às vezes, eu me pergunto. E contrato, eu entendo. O objetivo do contrato não é criar uma regra ali e tal. Eu li o contrato, eu não entendo nada. Aí Mas você tá tem que errado. trazer pro advogado. É pra isso mesmo, gente. É o nosso trabalho, calma. Não, galera, eu tô brincando, tá? A gente precisa do ganha-pão, Alex. Não vale. Tem Não, que ser difícil o contrato. Não, é sério. Mas assim, é a minha visão como leigo, né? Vamos falar assim, como ignorante Não, mas daquele você tem conhecimento razão. específico, né? Claro, sem dúvida. Então, busque pessoas de fora pra você entender o que faz sentido pra você, o que tocou você. E quando você usa aí a coisa acontece. E a segunda coisa, qual área você quer lecionar? Eu quero na área X. Perfeito. Então, você vai procurar uma pessoa que tá no processo de aprendizagem ou que tem interesse naquilo e você vai ensinar ela gratuitamente. Fala, Verdade. eu estudei e eu queria te apresentar algumas coisas. Aí você vai mostrar o seu sistema lógico pra aquela pessoa. Não rolou. Revisa seu sistema lógico. E cria um tópico. Eu não sei, cada um tem um tópico, eu não sei. Aí você pega a pessoa de novo. Aí, vem cá que eu vou te ensinar. E aí vai na prática. Chega uma hora, acontecendo. Entende? Acontecendo. Eu vou até colocar uma história aqui interessante, que vem a falar tudo que o Alex colocou aqui, né? Que é o seguinte, dentro da OAB aqui em Franca, nós temos a Comissão de Direito do Trabalho, e a primeira vez que eu dei uma aula, vamos dizer assim, uma palestra, foi dentro da OAB. Então, às vezes, tem alguns meios que a gente consegue de forma gratuita, lógico, não adianta você querer começar já ganhando, como o Alex disse, que vai conseguir desenvolver essa parte sua da docência. Então, eu estava lá na OAB e eram algumas reuniões que as pessoas tinham que passar conteúdo. Eu também, oficina, né? As oficinas. E aí, a primeira que eu fui lá, eles falaram, a gente vai falar de recurso de revista, por exemplo. E era um tema que eu
gosto, que eu tinha estudado, eu tinha acabado de comprar um livro. Aí eu falei no sentido do Alex, não, pode deixar, eu faço. O pessoal, você vai se candidatar? Eu falei, eu vou. Então, aí foi a primeira vez que eu dei uma aula. Então, realmente, aí a gente vai procurar os métodos, vai achar alguém que é interessante. Eu sempre falo isso, né? Ninguém nasce sabendo nada, então é muito bom a gente começar com um espelho. Então, procura alguém dentro do direito ou fora do direito, mas alguém que tenha uma aula, uma forma de ensinar que você goste, para você passar melhor o seu conteúdo. Sim, eu concordo com o que vocês estão dizendo sobre essa questão de espelho, né, de inspiração, e de não perder a oportunidade. Igual ele disse, olha, é isso, vai ter uma aula sobre recurso de revista? Eu dou essa aula. Então, a gente tem medo, mas vai com medo mesmo. Eu lembro que muita gente pensa assim, a carreira de docência em graduação, você fez ali o mestrado, a oportunidade já vai estar ali na hora. Pra mim foi engraçado, porque eu achei que não fosse dar certo o que eu pensava de oportunidade pra mim, e eu já tava de mudança pra São Paulo pra trabalhar num escritório. Então, eu já tava com tudo preparado. E eu recebi um e-mail, não foi nem uma ligação, eu recebi um e-mail. Você foi aprovada para dar aula de tal coisa. Eu olhei o e-mail, pensei, e agora? Eu tô aqui, eu me comprometi no escritório, mas eu tenho aqui a oportunidade da minha vida. Talvez eu vá ganhar até menos, mas é o meu sonho. O que eu fiz? Liguei pro advogado, me desculpei, falei que tinha uma oportunidade que eu não podia perder e fui. Então, acho que é isso, não perder a oportunidade e buscar inspirações e espelhos. Aqui nós temos no nosso público também estudantes de direito. Então, se você que está aqui acompanhando é um estudante de direito e se está aqui até agora é porque se interessa pela docência, comece na faculdade. Total. A gente sempre Monitoria. foge do professor. Aí eu não quero falar. Ai, meu Deus, tomara que o professor não me veja aqui. Você começa até a se esconder. A gente se esconde, né? Porque então, e na verdade não. Você tem que levantar a mão, falar, Com posso certeza. falar? Você vai estar tremendo por dentro, a mão vai estar suando. Mas é ali que você começa a enfrentar. A Lara, que é minha assessora, ela é inclusive aluna da Letícia, a experiência que eu passei para ela quanto a isso foi inclusive um trabalho da Letícia. Sim, ela fez o seminário, ela foi oradora. Não, ela chegou na sala, ela chegou lá na sala do nosso escritório e ela falou assim, nossa, nós estamos fazendo um trabalho lá da faculdade e um só que tem que falar. Aí eu falei, eu não quero falar. Não, eu falei, Lara, Ué. Lara, você aproveita. fez isso, Lara, não faz isso comigo, não, Lara. Eu falei pra ela. Falei, não, você tem que se colocar, você tem que ser a primeira a falar. Eu quero falar. E ela escuta bastante os conselhos que eu dou e ela, você acha mesmo, Jéssica? Eu falei, sim, você se comunica super bem. A gente tem que enfrentar esses desafios, que é isso que vai te tornar a profissional que você espera. Aí na hora ela aí deixa eu mandar aqui no grupo. Aí ela já mandou lá no grupo, galera, eu quero ficar com a fala. Quero cuidar mais da parte da fala, eu quero me posicionar. Então, isso faz muita diferença, Sim. né? Isso, e eu, particularmente, durante a minha graduação, eu era o padrão que corria. Eu tentava esconder, falava, tomara que ele não me veja escondido. Eu corri um pouco também, eu confesso. Eu ficava mais quietinha, tentava não Ser me vista, candidatar, não ser tão vista. Acho que a gente tem isso, né? É. Mas tem que superar, gente. E olha o conteúdo que a gente tá passando, né? Eu imagino que se eu escutasse um podcast desse, desde o início da graduação, eu querendo dar aula, eu já ia mudar a forma que eu iria estudar. Então, é muito bom que a gente tá conversando aqui e pode ser que mude a sua vida. Faz muito sentido isso mesmo. Você às vezes vai pensar assim, não, mas eu tenho muito medo de me expor. Mas não, gente, é um diferencial muito grande você começar desde a faculdade e você vai ver que os seus colegas vão te olhar com outros olhos. A hora que você falar, eu quero falar, todo mundo vai falar, nossa, certeza, corajoso, será que ele vai? Esse aí vai ser professor. A primeira coisa que vão te falar vai ser isso. E quando encontrarem você como professor, vão falar, não, eu já sabia que eles Ele explicava muito, velho. Falando comportamentalmente falando, se vocês analisarem, só aqui na mesa, todas as pessoas que estão na mesa eram bloqueadas. Uhum. E agora, eu vou falar por mim, agora eu sou um falador. Eu também. Eu sou um falador. Então, entenda, tem que tomar muito cuidado, porque culturalmente também a gente tem muito aquele lance. Eu nasci assim, eu sou assim. Não, Gabriela, você não é, síndrome você de Gabriela. está. Você está assim. E aí, procure. Então, eu vou falar por mim. Eu era um bichinho do mato. Eu fui filho de militar.
Eu não, né, eu lembro de criança assim, eu não podia falar nada, né? Meu pai ficava conversando, eu só ouvia, né, tal. E sempre fui um cara mais fechado, assim, não falava. E hoje vocês estão vendo aí, tem que cortar meu microfone aqui, ó. Não, e olha pra você ver a habilidade dele. Ele vai de síndrome de Gabriela, eu nasci assim. E aí ele cai em Nietzsche, que não somos, estamos. Não, cara, é básico, é básico. Eu sempre tive vergonha de falar e agora olha pra ver. Eu tava comentando na hora que eu cheguei aqui pra gravação do podcast que com a chegada desse Clubhouse, olha, eu nem memorizei o nome da rede social ainda, porque ontem eu fiquei aproximadamente 6 horas. E é uma plataforma que você entra na sala de discussões, liga o seu microfone, ninguém te vê, e você começa a debater. E eu fiquei 6 horas conversando. Eu não gostava de falar. Agora, ontem eu ficava levantando a mão no aplicativo. Pra falar. Por favor, me deixa falar, por favor, me deixa falar. E isso veio realmente do treino, porque com o tema que a gente começou aqui, na primeira experiência que eu tive, na primeira oportunidade, eu pensei seriamente que isso não era pra mim. Eu precisei seriamente. Eu fiquei muito tempo, penso eu, com esse bloqueio na mente de que jamais eu conseguiria transmitir conhecimento por conta do medo que eu tive ali naquela primeira experiência. Então, se você tá aí ouvindo, escutando, tenha consciência de que é um desafio e que você precisa enfrentar esse desafio e que muito do que a gente aprende com a docência, ela vem com treino. Ela vem, já puxando o gancho aqui da fala da Letícia, com muita humildade. A gente tem que entender que nós somos humanos, que nós erramos, que é normal você não saber sobre tudo e que a gente precisa, sim, dentro de uma sala de aula, com humildade, reconhecer ali as nossas dificuldades e trabalhar diariamente para aperfeiçoar a nossa técnica, né? Sim. Agora, partindo aqui para o nosso final, vamos trazer aqui algumas dicas práticas com base nos desafios que a gente enfrentou. Eu acho que no decorrer de todo o podcast a gente trouxe muito conteúdo coisa, prático, né? Mas agora só para a gente trazer aqui em uma forma de uma lista, se vocês pudessem deixar um conselho para quem pretende começar com a docência, uma dica, olha, eu fiz isso, invista em estudar tal coisa, o que vocês recomendariam para quem está começando? Tem alguma sugestão? Bom, vou dar a dica que é uma coisa minha, que eu uso, mas, por exemplo, eu sou professora de direito. Não fique só no direito. Eu leio tudo. Claro que tem gêneros que eu não gosto, mas eu sou muito fã, por exemplo, de literatura. Então, eu leio literatura, eu leio direito, eu leio filosofia. Por quê? Porque isso vai me trazer muito conteúdo. Eu vou aprender a escrever, eu vou aprender palavras novas, vou aprender um vocabulário e não vou falar só de direito. Eu vou ter o mínimo ali de embasamento para tratar com seres humanos. Então, acho que a docência, em primeiro lugar, é isso. É um sentido muito amplo. Não é só o direito, não é só pegar a doutrina. Leiam também outras coisas. Ah, você gosta de jornal, você gosta de ler, de repente, ficção. Por que não? Aumente, com certeza, o seu aparato, o conteúdo que você vê. O Alex acho que disse isso também, né? De procurar coisas que não sejam somente aquela área específica. Eu acho que é isso. Pelo menos uma dica aqui minha. Bom, a dica que eu vou deixar aqui são 2 caminhos, né? Se você já tem certeza que quer dar aula na graduação, igual a Letícia falou aqui pra gente, já vai atrás de, na faculdade, fazer uma iniciação científica, porque isso vai dar muita diferença, tá? Pra você conseguir vaga lá no mestrado, e aí vai por esse caminho. Então, iniciação científica, mestrado não gasta tempo com pós, tá? Isso, gente, foca. Já vai lá, esse é um caminho. Foca. Mestrado, e aí se você quiser com doutorado, mas com mestrado você já vai conseguir dar aula. Pra quem pretende graduação. Graduação, eu já ia falar esse Foca caminho. no mestrado, gente, graduação. Agora, se você não tem certeza se esse é o caminho que você quer seguir, aí eu já ia por um outro viés, que é gravar vídeos. Então, no Instagram, Facebook, fazer live de um assunto que você domina, né? Deixei aqui anotado. E, por último, eu queria falar o seguinte, que para você começar com um tema que você gosta. Então, eu iniciei com direito do trabalho, processo do trabalho aqui, que é o que eu mais gosto, que eu amo fazer. Mas toma cuidado também, a gente falou muito de oportunidade aqui, mas para você também não abraçar uma oportunidade que você não vai conseguir. Então, imagina só, eu tenho o sonho de dar aula e me aparece alguém para
que precisa de aula para empresarial, por exemplo. É uma coisa que eu não vou abraçar e eu sei que eu não vou conseguir. Então você tem que saber um pouco também as suas limitações. Ou você começa dando aula de trabalho, empresarial, constitucional, administrativo. Os alunos vão perceber isso e aí você pode jogar sua carreira por água abaixo. Então, nesse início, tome cuidado também com aceitar todas as oportunidades. Lógico, não deixa passar, mas você tem que jogar isso na balança entre aceitar a oportunidade e aceitar tudo e fazer lá igual o pato, né? Que não nada direito, não voa e também não anda. Por isso o foco, né, gente? O foco naquilo que você quer dentro, né, de um aparato. Por exemplo, eu acredito que direito tributário não seria minha praia. Eu acredito hoje, né? Pode ser que amanhã, enfim, mas hoje eu sou muito mais do direito privado. O direito privado é o que tem a minha cara, mas eu foco nisso e acredito que a gente tenha que ter identidade, que é o que eu falei lá no começo, né? Identidade é importante. Perfeito, eu acho até curioso essa fala do professor Renato, que em uma oportunidade ele me convidou também, né? Lembra dessa história? Me convidou para iria me indicar para um curso de exame da ordem, né? Era. E aí, na época, foi justamente essa resposta que eu passei para ele. Olha, foi. eu não tenho interesse em trabalhar com aprovação. É diferente a linha de estudo. Eu preciso estudar a metodologia da banca. Eu não posso chegar simplesmente só com o conhecimento que eu tenho da matéria. Então, é realmente você entender ali onde você quer entrar, certeza. qual é o objetivo que você espera, o que você espera da docência. Por exemplo, eu já tive início de conversa para graduação e é algo que não condiz com o que eu espero. Então, assim, eu gosto da pós-graduação, que é um final de semana, é um módulo, é de acordo com a realidade que eu consigo conciliar com a minha advocacia. Então, qual é o seu objetivo? E a questão do nicho, a gente fala tanto na necessidade de você ter um nicho de atuação na advocacia, e o mesmo se aplica à docência. Com certeza. Principalmente porque quando você se coloca ali na condição de professor na frente de uma sala de aula, muitas perguntas surgem, e quando você está constantemente atualizado na sua área, você sente mais confiança, mais segurança para responder uma pergunta, para passar uma informação. Então, escolha também uma área, eu acho que isso é extremamente importante. E a questão do trabalho voluntário, né? Então, a gente vê, por exemplo, hoje falando de universidades federais, estaduais, que tem a possibilidade de você pedir para algum professor para você auxiliar ele na matéria, para ser ali alguma forma de mentor dos seus colegas, auxiliar na medida que você pode. E esse trabalho também pode te conduzir ao objetivo que você espera. Então, aproveite as oportunidades, ainda que em caráter, falando aqui imediatamente, não te traga um retorno financeiro, né? Sim. Bom, a minha dica prática. O que você vai fazer? E aí é o peso na consciência. Ó. Se acabar esse podcast e você não fizer isso, saiba que é uma escolha. Olha o peso, hein? Nossa, não tem nada mais pesado que saber que é você que escolhe, né? Até vou fazer uma citação, inclusive, aqui. Eu sou formado em psicologia, né? Fiz filosofia também e tal, e eu curto muito, muito isso. Eu trago isso muito pra aula também. É uma parada muito massa, Sartre. Sartre, ele fala da questão da angústia de escolher. Porque nesse momento você fala assim, não, então eu vou escolher ser professor, eu vou fazer as coisas. Aí já é a angústia de você, é a angústia da não escolha. Então tá, se eu faço uma escolha, eu perco outra. E se eu vou escolher outra, eu perco outra. E a galera não escolhe nada achando que tá tudo bem. Só que Sartre vem e dá o tapão na cara e fala assim, ó, a não escolha já é uma escolha. E é a pior possível, porque você vai ter que aceitar as consequências do que vier do que você não escolheu. Então, ó o peso, escolha. Você vai sair do podcast e aí você vai fazer o quê? Primeira coisa, escolhe 5 modelos de pessoas que você admira muito e que você aprende com essas pessoas. Pessoas, não importa a área. Pega, por exemplo, 2 do direito e 3 de outras áreas, faz um equilíbrio aí. E aí, de cada pessoa dessas, você vai elencar somente 2 características que você acha incrível. Só 2, senão vira muita bagunça. Então, no final, você terá 10 características. Esse é o seu mapinha para você desenvolver isso no seu dia a dia. Pronto. Tô com esse mapinha. E agora, o que eu faço? Você vai pegar e você vai ensinar alguém. E aqui é a parte mais curiosa. Não tô falando de direito. Não tô falando... Você tem filho? Começa a ser o professor do seu filho em alguma coisa. Transforma, entende o pensamento dele que está bloqueando ele e transpõe isso. Aí você vai fazer outra coisa, por exemplo. Pode ser até rotina. Vamos supor que você tem um hobby. Vai lá e ensina esse hobby para essa pessoa. Porque esse contato de uma coisa que você já entende te vai fazer se sentir mais seguro para você partir para uma outra área que você ainda
não lecionou, que é o direito no caso. Então, assim, comece o exercício já com algo assim, tá bom? Exatamente. Quando a gente lembra de todas essas dicas práticas aqui, tudo que nós abordamos nesse podcast de hoje, deu para perceber que existem oportunidades para todos e que é difícil para todo mundo também. Então não adianta a gente vem na maior boa vontade, traz um conteúdo com aspectos práticos e não conta a verdade para você que é difícil. É muito difícil, gente. Porque não adianta a gente chegar aqui e falar assim, não, pode ir, vai dar certo, você consegue. Não, é muito difícil. E aí você tem que trabalhar realmente a inteligência emocional, você realmente aprender a lidar com essa questão da mentalidade, a lidar com a autocrítica, com o medo de julgamento, com o medo do erro e enfrentar os desafios em busca do resultado que você espera, né? Então a gente vai partindo aqui para o final. Eu queria agradecer imensamente os meus amigos pela participação. Se quiserem deixar alguma mensagem final, tá aqui aberto à disposição de vocês. Na descrição desse podcast tem o Instagram de todos os nossos participantes. Eu agradeço imensamente, professora Letícia, professor Renato, professor Alex, pela contribuição. Muito obrigado pelo convite. Tem um pensamento, na verdade, acho que é de Jung, né? Que ele diz o seguinte: domine todas as teorias. Domine todas as técnicas. Resumindo, domine o negócio inteiro. Mas quando você for ensinar algo para uma pessoa, quando você for tocar uma alma humana, seja somente mais uma alma humana, seja somente mais uma pessoa ali. Isso aí, abre, assim, portas. Alex, e falando agora de alma humana, tem uma teoria que eu gosto muito, que é do humanismo, que entende que enquanto seres humanos, nós temos algo que os animais não têm. Nós temos o poder de escolha. Então, nós escolhemos a nossa vida de várias formas. Claro que tem coisa que a gente não escolhe, mas algo muito importante da gente pensar é que não tem idade, não tem momento, nós podemos escolher. E no século XXI, a gente pode até mudar de carreira 3 vezes na vida, se for o caso. Então, enquanto humanos, apostar no nosso poder de escolha sempre. Exatamente. Quem faz escolhas faz renúncias, né? E aí, está disposto a renunciar em busca dos seus objetivos? É isso aí. Jéssica, eu queria deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, com você ouvinte. Muito conteúdo gerado aqui. Espero que nós consigamos colocar você, às vezes, pelo menos na linha, no sentido de passar e que a gente tenha colocado também um pouco desse amor pela docência que a gente mostra aqui, porque nós gostamos muito. E conte comigo sempre para podcasts, etc. Eu estou à disposição. Obrigada. A gente sempre menciona, às vezes no começo ou no finalzinho do podcast, se você chegou até aqui, significa que você já tomou uma decisão, você já está agindo diferente. Poucas pessoas chegam até esse momento do conteúdo. E a ideia do podcast Hora Extra é justamente que você tire 1 hora no seu cotidiano, no seu dia a dia, em busca daquela 1 hora extra que pode sim transformar a sua vida, transformar a sua carreira. E eu espero verdadeiramente que esse conteúdo seja aí pelo menos um pontapé inicial para você entender que existem muitas oportunidades e que você está perfeitamente pronto para iniciar na docência. Conte com a gente e a gente se vê então no próximo episódio do podcast Hora Extra. Tamo junto.